4 que nós vamos estudar hoje. Hebreus 1, a partir do verso 4. Nós estamos fazendo essa série de estudos, né, na Epístola aos Hebreus, que é uma epístola muito interessante. Nós fizemos um culto introdutório, mais uma mensagem nessa epístola, e hoje nós vamos fazer mais uma mensagem, tirar mais uma mensagem da Escritura. Então vamos fazer a leitura a partir do verso... Nós vamos estudar a partir do verso 4, só que eu gostaria de fazer a leitura a partir do verso 1. Nós lemos o capítulo inteiro, né, que aí fica melhor. Então vamos ler a partir do verso 1, só que nós vamos estudar a partir do verso 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus outros companheiros. Ainda, verso 10, ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual o manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aí. Nós vamos orar, né? E logo em seguida nós vamos estudar esse texto, se o Senhor nos ajudar. Deixa aberto aí, curva apenas a cabeça, para nós vamos orar. Senhor Pai Santo, nós viemos diante de Ti mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te pedir iluminação, te pedir que o Senhor venha nos iluminar, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender a Sua palavra. Por favor, ó Deus, nos faça compreender ela de maneira simples, fácil, que todos possam ter o coração transformado, que todos possam ter o coração edificado pela Sua palavra. Nos ajude, Senhor, essa noite. Eu te peço, eu te suplico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixa te conhecer cada vez mais, deixa conhecer a Sua grandiosa obra, nos deixa, Senhor, por favor. Derrama o Seu Espírito, Senhor, sobre nós, para que nós possamos entender. Me enche, Senhor, do Seu Espírito, para que eu possa explicar e que todos possam ser cheios para compreender a Sua palavra. Ó Senhor, eu não confio em mérito humano, em homem, para pregar, para fazer qualquer coisa. Eu confio apenas no Senhor, na Sua graça, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então, por favor, ó Deus, nos ajude a compreender e a pregar a Sua palavra essa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos estudando Hebreus, dando continuidade a Hebreus, né? Nós começamos ela há algum tempo atrás e nós estamos agora na segunda parte do capítulo 2. Nós dividimos o capítulo 2 em duas partes. A primeira parte do verso 1 ao verso 3 e a segunda parte do verso 4 ao verso 14. Né? É o que nós vamos ver hoje. A Epístola aos Hebreus, como nós vimos, ela foi escrita, né, com o objetivo de encorajar uma comunidade de judeus crentes, de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a encorajar eles a não rejeitar a fé, a não deixar a fé e voltar ao judaísmo. Nessa comunidade de hebreus crentes, ela estava passando por grande perseguição e provação, e eles estavam querendo abandonar a fé cristã e voltar às práticas judaicas.
Então essa epístola, ela foi escrita com esse objetivo de não deixar, né, de encorajar os judeus a não deixarem a fé, a não deixar o cristianismo e voltar às práticas judaicas. Ou seja, eles estariam deixando a fé cristã, a fé verdadeira, e voltando a uma religião que não tinha nenhum valor diante de Deus, uma religião que não pode salvar. O escritor, ele escreve essa epístola para mostrar que todo o Antigo Testamento, né, ele usa muito o Antigo Testamento aqui, encontra o seu cumprimento pleno no Senhor Jesus Cristo. Que todo o Antigo Testamento, tudo que era dito ali no Antigo Testamento, foi cumprido no Senhor Jesus Cristo, né? Teve o seu cumprimento em Cristo Jesus. E para mostrar que deixar a Cristo e voltar aos mandamentos, às ordenanças, ao judaísmo, né, era uma loucura. Era assinar a sua própria condenação. Ou seja, essa epístola é para que eles vissem a grandeza de Cristo e não deixassem a fé, né? Vendo a grandeza de Cristo, eles não deixariam a fé. Então o que é que o autor vai fazer aqui? Ele vai mostrar o quanto que Cristo é grande. Ele vai mostrar a supremacia, a grandeza de Cristo. Essa epístola é maravilhosa por causa disso, porque ela mostra a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Se você quer saber o quanto Cristo é grande, leia a epístola aos Hebreus. Ele vai mostrar aqui que Cristo, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que Josué, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que a aliança levítica, ele é maior do que tudo. Nós vimos, né, no domingo passado, que Cristo, ele era maior do que os profetas, né? O primeiro texto que nós vimos é que Cristo era maior do que o profeta. Mas não apenas maior do que o profeta. Nós vemos que as características que o autor dá para Cristo aqui constituem ele não apenas maior do que o profeta, mas maior do que os profetas, mas maior do que qualquer coisa que existe. Olha as características que ele dá para Cristo. Primeiro, que Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Tudo que existe, Deus constituiu Cristo como herdeiro. Deus deu tudo para Cristo, né? Então nós vemos aqui que ele não é apenas maior do que os profetas, mas que ele é herdeiro dos profetas. Ele é herdeiro de tudo que existe, Deus deu para ele, né? Deus o fez herdeiro de todas as coisas. Segundo, Cristo, ele é o criador do universo, né? Ele é o criador do universo. Ele que criou o universo, ele que criou o céu, ele que criou a terra, ele que criou o mar, que criou os animais, que criou os peixes, ele que criou o espaço, que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou a Via Láctea, que criou os buracos negros, né? Os sóis, o sol, tudo foi ele que criou o universo. Então, nós vemos aqui que o autor, ele exagera, né? Ele fala muito da grandeza de Cristo. Quando ele vai falar que Cristo é maior do que os profetas, ele fala que Cristo não é apenas maior do que o profeta, mas que Cristo é maior do que qualquer coisa, né? Ele que criou todas as coisas, ele é criador do universo. Ele diz, né, mais que Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Nós vemos que o resplendor, sexta-feira passada, é aquilo que manifesta a luz, é como o sol. O sol, ele resplandece luz. Cristo, ele resplandece a glória de Deus. E não apenas a glória de Deus, mas Cristo, ele resplandece a beleza de Deus. Tudo que há de mais belo, né, em Deus é manifesto através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos, né, que se alguém pudesse chegar no céu, e perguntasse para Deus o que tem mais de bonito aqui no céu, o que tem mais belo. Deus, eu não tenho muito tempo. É um exemplo, tá, gente? Deus, vai chegar para Deus. Deus, eu não tenho muito tempo, tenho apenas alguns minutos. Eu quero que o Senhor me mostre a coisa mais bela que tem aqui no céu para me chegar lá na terra e falar para o pessoal lá. Adivinha onde que Deus ia te levar? Em Cristo. Cristo é a coisa mais bela que tem no céu, então fala dele lá na terra. Nós temos a oportunidade de falar de Cristo aqui na terra e muitas vezes nós nem falamos da coisa mais bela que tem no céu. Então, esse resplendor da glória é isso. É que Cristo, ele resplandece toda a beleza que existe no universo. Cristo é o mais belo de todos. Ele é o mais belo de todas as criaturas de Deus. De tudo que Deus criou, ele é o mais belo. É por isso que Deus ia te mostrar ele. Esse aqui é o mais belo de todas as coisas que eu criei, né? Então, se você pedisse para mostrar o mais belo no céu, Deus te mostraria Cristo. Ele não é apenas o mais belo, mas ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, quem vê Cristo vê o próprio Deus. Nós olhamos e falamos, Deus é tão maravilhoso, Deus é grande, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é impressionante em
Gente, olha para Cristo e você vai ver Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. Ele é a expressão exata, como 1 e 1 são 2. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, você vê Cristo. Quando você lê o Evangelho e vê Cristo fazendo aquilo, a misericórdia dele, a bondade dele, você está vendo o próprio Deus, né? Deus, ele não é um Deus maligno, que nem Marcião afirmou no primeiro século, né? Marcião foi até expulso da igreja por causa disso, foi um herege do primeiro século. Ele afirmou que havia um Deus maligno no Antigo Testamento e havia um Deus bondoso no Novo Testamento. Ou seja, havia dois deuses, né? Um maligno e um bondoso, mas não é assim. Deus, Cristo é a expressão exata, é o Deus que sempre existiu, que você sempre viu no Antigo Testamento, foi manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata, ele é o que manifesta a Deus. Se você quiser conhecer Deus, leia o Evangelho. E você vendo Cristo, você vai conhecer Deus, né? Ele também é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas, né, pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou o universo, ele não apenas criou o espaço, criou todas as coisas, porque nós acreditamos que tudo foi criado por Deus, não veio a existir do nada. Nós não acreditamos na ciência, que a ciência diz que foi uma explosão. Nós acreditamos que Deus foi que criou todas as coisas. Cristo não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta, né? Se ele tirasse o seu poder, o mundo se desfaria, né? Você começaria a ver os planetas caírem, os meteoros caírem, as pessoas começarem a subir, as águas começarem a subir, ou seja, viraria um caos, né? Nós vemos que o mundo ele é totalmente organizado, há 10 quilos de gravidade que te puxa para baixo. Se Deus não sustentasse todas as coisas, se ele tirasse o seu poder, você começaria a flutuar, o planeta não tinha mais a consistência, as águas começariam a sair, as estrelas começariam a cair do firmamento, ou seja, seria um caos. Acabaria tudo, mas ele não apenas criou, mas ele sustenta todas as coisas. Outra característica dele é que ele é o salvador dos homens, né? Ele fez a propiciação pelos pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados, né? Ele não é somente grande, ele não é somente a imagem de Deus, ele não é somente o ser mais belo de tudo que existe, né? De toda a eternidade, mas ele também fez a purificação dos pecados pelo seu sangue. O que é isso? Ele morreu, ele entregou, o seu sangue foi derramado para que os pecadores pudessem herdar a vida eterna. Ele é o salvador dos homens, ele é o rei entronizado nas alturas, sentado ao lado da majestade de Deus. Então essas características que o autor nos deu mostram o quão grande Cristo é. O escritor, ele mostra o quão grande Cristo é. E a partir do verso 4, que nós vimos aí até o verso 3, o escritor, ele começa agora, né, a partir do verso 4, a nos dar uma longa argumentação para mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Né? Ele começa com uma longa argumentação aí para mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Aí vem a questão, por quê? Por que o escritor ele enfatiza tanto, ele dá tanta ênfase em mostrar que Cristo é maior do que os anjos? Só lembrando que o tema principal da epístola é esse, né? Os judeus crentes estavam querendo deixar o cristianismo, que é Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho, e voltar ao judaísmo. O judaísmo se baseia apenas na lei, nos mandamentos, que foi dada por meio dos anjos. Então, por que o autor ele quer mostrar que Jesus Cristo é maior do que os anjos? Gente, porque os anjos eles tinham exercido um papel importantíssimo na entrega da lei ao povo judeu. Ou seja, os anjos, a lei foi entregue ao povo por intermédio dos anjos. Os anjos tinham um papel importantíssimo na entrega da lei. Ou seja, era como se os anjos fossem os representantes ali da lei de Moisés. A importância dos anjos era justamente essa, porque eles foram mediadores na entrega da lei a Moisés. O que o autor está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte: vocês estão doidos em deixar a palavra falada pela boca do próprio Cristo e voltar para uma palavra inferior, infinitamente inferior, entregue por meio de anjos.
né? Aí ele vai usar toda essa argumentação para mostrar que Cristo é maior do que os anjos, que deixar a palavra de Cristo, que é maior do que os anjos, e voltar para uma lei que foi dada por intermédio de anjos, falada por anjos, imperfeita, que não pode salvar, né? A Bíblia fala que a lei ela não pode aperfeiçoar coisa alguma, né? E que ela está prestes a desaparecer, os rituais, que voltar ao judaísmo era loucura. Né? Como que você deixa a palavra de Cristo para dar crédito à palavra dos anjos? É mais ou menos esse argumento que ele vai usar aqui. Né? Vocês não estão nem doidos. Deixar a palavra suprema e maior e voltar para uma palavra infinitamente inferior. Aqui é assim, vocês deixam o evangelho, que é a palavra pregada pelo próprio Cristo, testemunhada por Deus e pelos apóstolos, que é a palavra da graça, a palavra da salvação dos homens, e volta para uma palavra, né, que foi entregada por meio dos anjos, que é imperfeita, que não pode salvar, que só serve para condenar. Seria muita loucura voltar. Então ele vai dizer vários argumentos, né, que mostram que Cristo é mais do que os anjos, para que eles não cometessem essa loucura de voltar ao judaísmo, que tinha como base a lei. O cristianismo tem como base o evangelho, que é a palavra de Cristo, falada por Cristo, ensinada por Cristo, e não pelos anjos, enquanto que o judaísmo tem como base a lei, dada por Moisés por intermédio de anjos. Então qual que é maior? O judaísmo ou o cristianismo? É óbvio que é o cristianismo. E ele vai usar esses argumentos justamente para mostrar isso, que o cristianismo é a única palavra que pode salvar. Ele diz, Deus falou muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, ou seja, aquela palavra era inferior à palavra que foi nos trazida, né? foi nos entregue nos últimos dias pelo Filho. Né? Aquela palavra nem se compara a essa última palavra que foi nos entregue pelo Filho, o Evangelho. Aquela lei nem se compara ao Evangelho que foi nos entregue. Então ele vai usar alguns argumentos aí, que mostra a grandeza de Cristo em cima dos anjos, porque a palavra de Cristo é maior do que a palavra dos anjos. E o primeiro argumento está aí no verso 4. Qual que é esse argumento? É que Cristo, ele recebeu o mais excelente nome do que os anjos, né? Ele recebeu o mais excelente nome tanto no céu quanto na terra. Diz aí o verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, ele se tornou tão superior, mais elevado do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus Cristo é o maior nome em todo o universo, em toda a criação, em todo o céu e terra. O maior nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz isso em Filipenses. Em Filipenses capítulo 2, verso 9, não precisa abrir porque nós estamos bem atrasados. Capítulo 2, verso 9, depois que Cristo, de Paulo ter contado que Cristo se esvaziou, que desceu na terra, que morreu, que fez a obra de salvação para nos salvar, Paulo vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós entendemos que Cristo, ele tem o maior nome do que os anjos. Ele nada se parece com anjo, né? Ele nada se parece com anjo. Ele é maior do que o anjo dos anjos. Ele tem um nome maior do que os anjos. Então deixar Cristo para voltar à lei que foi entregue por os anjos é uma loucura. É loucura deixar o evangelho para voltar à lei, voltar a estar debaixo da lei. Segundo argumento que ele usa é que Jesus Cristo, ele é o Filho eternamente gerado. E ele não é uma criatura como os anjos são. Nós vemos isso aí no verso 5. Então aqui ele vai fazer uma diferenciação. Cristo, ele é Filho eternamente gerado, e os anjos são criaturas criados por Deus. Ele cita aí duas passagens do Antigo Testamento, Salmo 2:7 e 2 Samuel 7:14, no verso 5. Ele vai dizer aí o primeiro argumento. Pois a qual dos anjos disse jamais? Ou seja, um anjo, Deus jamais disse a um anjo. O que é que Deus jamais disse a um anjo? Verso 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, o escritor aqui, ele é enfático em dizer, Deus nunca disse a um anjo o que ele disse para Jesus Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Deus nunca disse isso para um anjo. Coisa que ele disse para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por quê? Cristo, ele foi
gerado. Qual que é a diferença de Cristo para um anjo? Nesse versículo aqui. Esse versículo diz que Cristo foi gerado. Enquanto que os anjos foram o quê? Criados. Tem uma diferença entre ser gerado e ser criado. Cristo ele foi eternamente gerado de Deus. Enquanto que os anjos eles foram criados por Deus. Deus criou os anjos. Enquanto que Cristo foi gerado. Ontem eu estava meditando nesse texto, eu não consegui entender, não tem como entender o que é ser gerado. Nós vemos uma criança ela é gerada no ventre da mãe, né? As pessoas falam, a criança é gerada, mas você não consegue entender como que Deus gera ela ali dentro, né? Você não consegue entender como que Ele cria o coração, como que Ele cria os ossos, como que Ele cria o cérebro, como que Ele cria os olhos, como que Ele cria as unhas, como que Ele vai criando, você sabe apenas que ela é gerada, né? Que ela vai se formando, mas o saber exatamente como, nós não sabemos. Davi fala que foi de modo assombroso. É uma coisa assombrosa esse gerar de Deus. Cristo também foi da mesma... Ele não foi criado por Deus, ele foi gerado de Deus, da mesma substância de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu não te criei, eu te gerei. Então essa é a diferença entre Cristo e o anjo. Ele foi gerado, enquanto que os anjos foram criados. Criar é fácil, né? Você consegue criar algo, você consegue criar um vaso. Por exemplo, você consegue criar um robô, você consegue criar qualquer coisa, você consegue criar um desenho, você consegue criar uma empresa, você consegue criar, mas gerar, você não consegue. Gerar é só Deus que gera, né? Os filhotinhos dos animais são gerados. Cristo ele foi o Filho eternamente gerado de Deus. Como que isso aconteceu? Nós não sabemos. Nós sabemos que Ele é meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Enquanto que os anjos jamais escutou isso. Os anjos nunca escutaram isso da boca de Deus, né? Nenhum anjo nunca ouviu, tu és meu filho, eu te gerei. Os anjos, eles são criaturas. E a segunda coisa que os anjos jamais ouviu na sua existência, final do verso 5, parte B do verso 5, eu lhe serei pai e ele me será filho. Né? Os anjos jamais escutou que eles seriam filho e que Deus lhe seria pai. Os anjos jamais escutaram uma coisa dessa. Isso foi apenas dado a Jesus Cristo. Então, esse é o segundo argumento que mostra que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Né? E que a palavra de Jesus é maior do que os anjos. Então, deixar a palavra de Jesus e voltar à palavra dada por intermédio dos anjos é loucura. É loucura. Terceiro argumento que nós temos aqui em Hebreus, né, é que os anjos eles devem adorar a Jesus Cristo. Né? Eles não apenas não foram gerados, mas foram criados, e eles foram criados para adorar a Jesus Cristo. Como que Jesus não é maior do que os anjos? Se os anjos foram criados, além de ser criados, eles foram criados para adorar Jesus. Todos os anjos devem se prostrar diante de Jesus, devem adorar, devem aplaudir, devem louvar, devem se reverenciar, devem cobrir os rostos, né, quando estiver na presença dele. Esse é o cenário que nós vemos. Os anjos cobrem os rostos com as asas para não olhar diretamente para o seu rosto, porque eles devem adorar. Verso 6. Diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos devem adorar a Deus. Isso está em Deuteronômio 32:4-4. 32:4-3. Então todos os anjos devem adorar a Cristo. Ele diz, ao introduzir o primogênito no mundo. Algumas pessoas acreditam que quando Cristo encarnou, outras pessoas acreditam que quando Cristo foi glorificado. Não faz diferença. A única certeza que nós temos é que os anjos devem adorar a Cristo, a Jesus Cristo. Né? Então, os anjos devem adorar. Quarto argumento que nós vemos aqui é que os anjos eles são ministros de Deus. Eles são ministros de Deus, enquanto que Cristo é Filho, é Deus. Cristo é o próprio Deus. Nós vemos isso do verso 7 ao verso 9 e no verso 14. Vamos fazer a leitura aí, verso 7. Ó. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então os anjos são ministros. Mas, olha Cristo, mais acerca do Filho, é o que a palavra diz, Salmo
45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Os anjos são criaturas enviadas para fazer a vontade de Deus, enquanto que Cristo é o próprio Deus. Porque o próprio Deus diz que o seu trono, ó Jesus, é para todo sempre. Né? Aí ele continua dizendo algumas características do reinado de Jesus. Cetro de equidade é o cetro do seu reino, ou seja, Cristo governa com equidade, com sabedoria, né? Com certeza. Verso 9: amastes a justiça e odiastes o pecado. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. É assim que Cristo é. Cristo, ele ama a justiça, o que é certo, e ele odeia o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Né? Por causa disso, Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria como a nenhum. Deu ele o maior lugar, né? Deu ele o trono que subsiste para sempre. E no verso 14 ele diz: não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviado para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles são ministros enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então nós vemos aí que Cristo, ele é filho, ele é Deus, está sentado no trono, enquanto que os anjos, eles são ministros, eles são pregadores. A própria palavra anjo significa mensageiro. O anjo é o mensageiro, né? O anjo, ele é o próprio mensageiro. Então os anjos fazem jus ao seu nome, eles são os mensageiros enviados. Como que Cristo não é maior do que os anjos? Né? Os anjos são mensageiros. Né? Cristo é Deus sentado no trono, que julga, que ama a justiça, que odeia o pecado e que foi ungido com óleo de alegria como a nenhum dos outros anjos. A nenhum dos outros anjos Deus ungiu com óleo de alegria como ele fez para Cristo. Cristo recebeu toda a alegria, sentou no maior lugar, né? Ele é o Filho. É maravilhoso demais isso. Quinto argumento, né? Nós vemos aí, é a eternidade de Cristo em contraste com a transitoriedade da criação. Nós vemos no verso 10. O verso 10 ele é interessante porque ele vai fazer um contraste entre a eternidade de Cristo com a transitoriedade, ou seja, de uma maneira mais fácil, com o perecimento da criação. É mais ou menos assim. Cristo, ele é eterno e ele subsiste para sempre, enquanto que tudo que está debaixo na gaveta de criação perece. E os anjos, adivinham onde que eles estão? É mais ou menos assim, tem dois degraus. De um degrau para cima está a divindade, a majestade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses aqui, eles subsistem para sempre, eles jamais terão fim. Tudo pode acabar, pode envelhecer, pode chegar ao fim. Desse degrau aqui para cima, jamais acaba. Mas tudo que está desse degrau para baixo é criação. Aí vem os anjos, vem o céu, vem a terra, vem os homens e vem os animais. Tudo que está daqui para baixo envelhece, perece e passa, enquanto quem está daqui para cima não passa. Cristo está em cima, enquanto que os anjos estão embaixo. Essa é a comparação que ele faz a partir do verso 10. Vamos fazer a leitura aí, ó. Ainda no princípio o Senhor lançastes os fundamentos da terra. Está falando de Jesus, né? O Senhor Deus. Lançastes os fundamentos da terra. Os céus são obra das suas mãos. Ou seja, Cristo fez toda a obra. Aí ele vai falar, todos eles perecerão. Né? Tudo que Deus fez perecerá. Passa porque é criação. Né? Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, o que ele fez aqui foi colocar os anjos embaixo na gaveta da criação para mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Aqui o autor deixa claro que os anjos se encaixam na criação de Deus. E essa criação, ela perecerá, envelhecerá como veste. Ele usa aqui o exemplo da veste, né? Você tem uma roupa, uma veste. Essa roupa, ela envelhece, ela perece, ela esprudece. Você enrola, você guarda, ela passa. Mas Cristo permanece para sempre, né? Eles serão mudados. Cristo jamais terá fim.
algo interessante aqui é que esse argumento ele não é para descrever o fim da criação de Deus. Ele não colocou isso aqui para mostrar que a criação de Deus vai chegar a um fim. Esse argumento ele foi colocado aqui para mostrar o quanto Jesus Cristo, ele como Criador, está acima de toda a criação, inclusive acima dos anjos, né? Então, esse argumento foi colocado aqui justamente para mostrar a grandeza do Senhor Jesus Cristo. O sexto argumento que ele usa aqui, está no verso 13, né? É que é só Jesus Cristo pode se assentar à direita de Deus. Nenhum anjo jamais foi dito, assenta-te à minha direita. É o que diz no verso 3, O verso 3, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais se disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Um anjo nunca ouviu de Deus, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo foi o único, é o único no céu e na terra que ouviu, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por baixo dos seus pés. Então nós chegamos aqui no final, né? Nós vamos apenas concluir, né? Ver algumas implicações desse texto. Nos mostra, né? Esse texto ele nos mostra a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele nos mostra a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso, né? É perfeito. Todas as vezes que nós vemos Hebreus, nós vemos quanto que esse texto é grande, quanto nós vemos que o Senhor Jesus é grande. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor Jesus e não vemos essa grandeza toda, né? Muitas vezes nós fazemos a comparação, nós vemos na nossa mente Jesus, um carpinteiro ali, e vemos o arcanjo Miguel no céu com aquela armadura de ouro, o general do exército de Deus, que luta contra Satanás, que precipita, que derruba o dragão na terra e que destrói a serpente. Nós falamos, Miguel é o cara. E não vemos essa importância no Senhor Jesus, mas aqui fala que Miguel ele tem que se curvar. Miguel não é digno nem, é um exemplo, né? O arcanjo ele não é digno nem de olhar para a face do Senhor Jesus Cristo diretamente. Né? Esse é o Salvador que nós temos. Esse foi aquele que morreu pelos seus pecados e pelos meus. Esse foi aquele que deu a vida no seu lugar. Então o escritor, ele sabia que se as pessoas vissem a grandeza do seu Salvador, eles nunca o deixariam para voltar para algo inferior. Como que você vai deixar aquele que está acima da criação para voltar, para seguir alguém que está dentro da criação, que envelhecerá, que perecerá e que chegará ao fim? Como? Ninguém, sendo doido, tendo a consciência, que tendo o mínimo de sabedoria, faria algo assim. Ninguém, né? Todos esses argumentos que nós vimos foram postos pelo autor para mostrar aquela comunidade de cristãos, né? A grandeza do Senhor Jesus Cristo, que deixar a Cristo e voltar ao judaísmo era uma completa loucura. Como que isso se aplica a nós hoje? Como que nós podemos tomar essa palavra para as nossas vidas hoje? É o que nós lemos no início. Você lembra que o Senhor fala, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o seu primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É abandonar Cristo como sendo o amado da sua alma e começar a amar o mundo. Você começar a deixar elementos do mundo entrar na sua vida, você começar a deixar coisas mundanas entrar, você começar a dar mais valor às coisas do mundo. Né? Esse mesmo aspecto, os hebreus eles estavam querendo deixar Cristo e voltar para o judaísmo, que era melhor, não tinha perseguição, eles não eram perseguidos, a vida era melhor. É a mesma coisa do cristão deixar a Cristo, o amado da sua alma, e voltar para o mundo. Mas o mundo é tão bom, né? Tem tantas coisas agradáveis no mundo, nós podemos beber, podemos farrear, podemos ir para a festa, né? Nós podemos falar de vida dos outros sem nenhuma preocupação, né? O mundo é bom demais, tem tantas coisas boas no mundo. Esse negócio de cristianismo, de ter que perdoar, de ter que amar, de ter que sofrer o dano, né? De ter que oferecer o outro lado para o inimigo, de ter que carregar peso por 2 milhas, isso não é para mim. Eu vou voltar, eu acho que vou deixar esse negócio de igreja para um lado, eu vou continuar vivendo a vida. Então é isso que é voltar. É da mesma forma que o escritor falou, vocês estão doidos, vocês estão loucos de deixar Cristo e voltar ao judaísmo. É a mesma coisa que nós vemos, vocês estão doidos de deixar Cristo, a amada da sua alma, e voltar para o mundo, né? O mundo passa, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo subsiste para sempre. As músicas ímpias,
as músicas perversas, os funks, né? As músicas seculares que não tem nenhum valor, as pessoas amam e começam a trazer isso para dentro da sua vida e começa a esfriar, deixar Cristo. Vocês estão doidos de deixar esse, né, que está sentado ao lado da majestade no céu por causa de uma música, por causa de um forró, por causa de uma festa, por causa do álcool? Vocês estão doidos de perder a salvação por causa disso? De perder o céu por causa de uma garrafa de álcool, de pinga imunda? É isso que o escritor está falando. Vocês estão doidos. Vocês estão doidos, vocês estão loucos de deixar Cristo por coisas que passam, por coisas que não têm valor, de deixar Cristo por prazeres momentâneos, por prazeres transitórios. Então essa é a palavra, né? Olha para Cristo, veja o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é belo, o quanto que Ele é magnífico, o quanto que Ele é perfeito, e não deixe o Senhor por nada, né? Aqui nós temos no céu, senão Ele. Você só tem Ele. Gente, quando você chegar diante do tribunal, quando você chegar diante do julgamento, que você vê Deus julgando as nações com ira, com ódio, com perversão e mandando elas para o inferno, você só tem uma pessoa. Você só tem Ele. Você só tem aquele que morreu no seu lugar. Você só tem aquele que deu a vida. Por você não tem mais ninguém no céu. Nem um anjo vai te levantar para te socorrer. Muito pelo contrário. Se você rejeitar Cristo aqui na terra, os anjos vão levantar e aplaudir quando Deus te arrastar e te jogar no fogo do inferno. Mas nós só temos Ele. Nós só temos Ele. Como o texto diz, nada trago em minhas mãos, apenas na sua cruz eu me apego. Amém? Então a minha palavra é essa. Segue a Cristo, busca o Senhor de todo o coração. Amém? Vamos orar? Curva a cabeça, fecha os olhos, vamos agradecer ao Senhor mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, de podermos ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos deixar conhecer o quão o Senhor Jesus Cristo é grande, é glorioso, é majestoso, é maravilhoso, é perfeito. Ó Senhor, muitas vezes nós não vemos essa grandeza dele, muitas vezes nós vemos ele apenas como um carpinteiro, apenas como um mártir, apenas como uma pessoa que morreu. Nós não vemos ele como sendo o rei do universo, o criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que se assenta ao lado da majestade, aquele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Nós não vemos, mas eu te peço, ó Deus, nos dê olhos para que nós possamos ver, nos dê um coração para que nós possamos receber o Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a buscar Ele de todo o nosso coração. Nós olhamos para a nossa vida e nós vemos, Senhor, que nós não estamos buscando Ele como deveria, e nós te pedimos força essa noite. Nos ajude a buscar Ele, Senhor, como nós precisamos, como realmente Ele exige. Por favor, nos ajude a amá-lo, Senhor, nos ajude a buscá-lo, a nos empenhar cada vez mais. Ó Deus, eu te suplico, olhe por mim e por todos os irmãos que estão nessa reunião, Senhor, para que eles não venham gastar a vida com nada. Porque uma vida vivida no mundo, uma vida vivida no pecado, uma vida vivida nos vícios, nas festas, na prostituição, é uma vida, Senhor, sem nenhum valor. Por favor, todos aqueles que estão fracos, que estão no pecado, liberta, Senhor, eles do pecado, para que eles possam viver para Ti, viver uma vida com significado, viver para o céu, viver para a glória do Seu nome. Por favor, ó Deus, nos ajude. Não permita que nós vivamos uma vida sem significado, não permita que nós vivamos para o inferno, que nós sejamos cidadãos do inferno e viver para nós mesmos. Por favor, Senhor, nos ajude. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus